Paz, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui para trazer algo do Senhor. Quero agradecer ao Espírito Santo pela presença dEle, pela direção que Ele traz em cada palavra. Agradecer dessa equipe que está aqui junto comigo, se esforçando para que uma palavra possa chegar até os lares de vocês. E quero dizer que o Espírito Santo guie tudo que precisar ser falado. Que não saia nada da minha boca que não seja da vontade dEle, que eu fale exatamente o que Ele quer, para que quando você ver essa mensagem, você entenda que o Espírito Santo agiu, que o Espírito Santo atuou. O tema da palavra de hoje se chama Vitória. Vitória é uma coisa que muitos gostam. Todo mundo gosta de vitória, né? Vitória é uma coisa boa. Até a palavra soa diferente, né? Vitória, a gente fala com uma ênfase. Aí quando fala assim, derrota se tornou uma palavra feia. Mas vitória é uma palavra agradável. E aí eu trouxe algumas perguntas para você já ficar com essas perguntas aqui na sua mente. E no final eu vou responder esses questionamentos dentro do meu entendimento. Primeira pergunta para você, o que é vitória? Começa a pensar, o que é vitória? Segundo, é bom ser vitorioso? Terceira pergunta, vale tudo para se conseguir a vitória? Quarta pergunta, vitória é conseguir tudo o que queremos? E a última pergunta, e quando não conseguimos, é derrota? Então nós vamos estar aqui lendo alguns textos, eu vou estar passando algumas coisas para vocês, mas é importante que você já fique com essas perguntas na sua mente, para que você esteja analisando, para que você esteja pensando. E no final eu vou trazer as respostas que eu creio que são as respostas corretas. Mas é importante que você já fique conectado e esperando que no final de tudo as respostas virão. E aí eu quero ler para vocês o significado de vitória. O significado de vitória, segundo o dicionário. Ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre um inimigo ou competidor. Êxito, triunfo, sucesso alcançado. Então, quando se fala em vitória, se fala em vencer. Se fala em triunfo, se fala em sucesso. Coisas que nós vemos e que consideramos assim coisas boas. Todo mundo gosta de coisas boas. Mas nós vamos analisar essa vitória hoje, segundo o entendimento que eu tenho e segundo o entendimento que eu tenho à luz da Bíblia. Porque eu li aqui o significado, um significado de dicionário, um significado comum, mas eu quero falar com vitória, com vocês, à luz da Bíblia, o que eu entendo de vitória na Bíblia. E aí vai ter algumas coisas, essa palavra eu trouxe hoje para que seja uma palavra bem reflexiva, para que vocês possam estar pensando. Eu gosto de trazer palavras para que as pessoas estejam pensando enquanto eu estou falando. A semana passada eu trouxe a do filme e muitas pessoas ficaram falando, enquanto você está falando eu estava vendo o filme da minha vida. E isso é legal, porque assim, mesmo longe você está conectado. Mesmo longe fisicamente, você está dentro da palavra. Nós estamos juntos, não estamos separados. Você está conectado à palavra. E nesse momento, eu quero suplicar ao querido Espírito Santo que Ele esteja te ajudando nessa conexão. Espírito Santo, nesse momento, toque em todos os que estão ouvindo neste momento, todos os que ouvirão, que todos sejam conectados em Ti. E que o Senhor possa fazer com que essa palavra
atinja o objetivo na vida de cada um. Eu creio nisso, Espírito Santo. E desde já, meu muito obrigado. Eu quero ler um texto com vocês em 1 Samuel 1, de 1 a 20. Diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui para Ana, irmãos, era vergonhoso naquela época, porque ela não tinha filhos, não tinha uma continuidade para sua família. Naquela época, a mulher não ter filho era uma mulher desprezada. Hoje até tem pessoas que definem até que não querem ter filhos, e muitos até adotam quando não pode ter por algum problema. Mas naquela época, uma mulher não ter filho era uma coisa vergonhosa. E Ana passava por esse problema. E nós vamos ver que não era uma situação fácil. Era uma situação que trazia tristeza para ela, que trazia desânimo. Continuando o versículo 7, fala assim: Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, chorava e não comia. A outra esposa de Eucana, ela irritava Ana continuamente. E como Ana não tinha filhos, ela ficava sempre numa posição inferior. E ela sofria com isso. Aí se a gente olha aqui a vida de Ana nessa época, a vitória estava bem longe. Qual a vitória? Tinha coisa boa acontecendo na vida de Ana. No versículo 8 diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tinha vitória na vida de Ana, ela tinha o amor de Eucana. Só, irmãos, que assim, Eucana era marido. E os amores são diferentes. Um marido não substitui um filho não substitui um marido. São amores diferentes, são situações diferentes. Eucana, por melhor que fosse um marido, ele não tinha como substituir o filho que Ana queria. E ele faz essa pergunta, eu creio que até tentando consolá-la, né? Porque ele tentava de algum modo agradar Ana e fazer com que essa, digamos assim, essa deficiência dela não ter filho fosse suprida pelo amor dele. Mas é muito complicado, porque Ana queria um filho. Ela já tinha um marido, mas ela queria um filho. Então, Ana tinha um amor de Eucana, vitória, mas ela queria ter a vitória tendo um filho. Queria ter algo assim que mudasse a sua história, que mudasse a sua vida. Eu fico imaginando que Ana devia querer ser olhada com menos desprezo, porque eram mulheres desprezadas. Era muito importante naquela época ter filho. Como eu já falei, hoje tem mulheres que definem não ter filhos. E as pessoas acabam aceitando e não há um desprezo. Mas naquela época as mulheres eram vistas de modo diferente. No capítulo 9, versículo 9 fala assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. Como eu falei, era uma situação triste. Ela era uma mulher sem filhos, amargurada, chorando. Mas a história de Ana ia mudar, a vitória dela ia chegar. E no versículo 11 fala assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, vamos repetir aqui, interessante. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da sua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vemos aqui que Ana fez um voto com o Senhor. Ana fez um voto. E ela, ao mesmo tempo, eu acho interessante que ao mesmo tempo que ela pedia algo, ela dizia ali que ela entregaria para o Senhor aquela criança. Ao mesmo tempo que ela queria tanto ser mãe, ela entregaria aquela criança para que fosse criada longe dela. É uma situação que, assim, quando a gente começa a pensar, né, pensa assim, é meio conflituoso. Ela queria tanto e aquela criança não seria criada com ela. Mas, irmãos, eu creio que Ana sabia o que viria dali para frente. Quando eu digo que ela sabia assim, é pela fé que ela colocava. Porque depois Ana teve filhos. Depois dessa história aqui, Ana teve mais filhos. Deus não deixou ela sozinha. Deus agiu. E ela fez esse voto com o Senhor, muito interessante. Aí fala assim, no versículo 12: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. A gente vê que ele era um homem de Deus, mas ele se equivocou aqui. E eu imagino a cena, porque não se ouvia a voz de Ana. Ana estava muito triste, pelo que mostra, ela mais chorava e tudo. Ela estava ali simplesmente arrasada. Acho que é a palavra certa. E muitas vezes, quando nós queremos vitória também em nossas vidas, muitas vezes nós estamos arrasados, desanimados, cansados. E eu creio que Ana estava ali naquele momento em busca da sua vitória, mas sabendo também que ela não tinha muito para onde correr. Não tinha muito para onde correr, não tinha muito o que fazer. E ele se equivocou naquele momento. E ele falou até como se Ana estivesse bêbada, como se ela tivesse bebido vinho. Mas Ana continuou a sua trajetória. No versículo 15 fala: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Repetindo esse final: porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava derramando a alma dela ali perante o Senhor, colocando o que ela precisava, colocando as suas necessidades, chorando. Irmãos, e quando nós precisamos de vitória, muitas vezes é isso que a gente tem que fazer: chegar lá para o Senhor, clamar, chorar, se humilhar, pedir, suplicar a cada dia, crer que o Senhor está te ouvindo, crer que coisas boas estão acontecendo, crer que o seu momento está ruim, mas tem um Deus que te ouve, um Deus que pode fazer mudanças na tua vida. E
Aí no versículo 16, Ana fala: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana não foi grosseira, Ana foi chamada de bêbada, mas Ana não perdeu o foco. Ana continuou crendo na sua vitória. Ela estava ali, ela começou a explicar para Eli o que ela estava vivendo naquele momento, o que ela estava passando. E aí nós vamos ver como a situação continuou. No versículo 17 fala assim: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana foi abençoada por Eli. Eu acho muito interessante, porque ele errou, mas ela conseguiu ouvir aquilo, explicar o que ela estava sentindo, e ela saiu com a bênção dele. Ela foi abençoada. Ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Além da oração de Ana, Eli ainda abençoou a petição do que ela queria. E no versículo 18, e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Confiança no Senhor, irmãos. Confiança no Senhor. O semblante de Ana já não era triste. Olha que coisa bonita. Aquela mulher que um pouco antes estava amargurada, triste, agora o seu semblante já não era triste. E aí eu quero colocar para você, vai pensando numa vitória que você pensa aí, tipo Ana. Porque de repente você está passando por situações que você está precisando de uma vitória, mas você não está conseguindo enxergar lá na frente. E olha o exemplo de Ana. Ana chorou, se humilhou, colocou para o Senhor. Porque era o único que podia resolver, irmãos. Porque naquela época não tinha fertilização em laboratório, não tinha tratamentos. Naquela época era Deus que precisava atuar. E muitas vezes você está com coisas na sua vida que você precisa que Deus atue e te dê a vitória. Então nessa noite vai pensando já vai analisando, já vai colocando para Deus. E fala assim no versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quando fala que o Senhor se lembrou dela, é uma forma até de falar, né? Existem muitas traduções, porque o Senhor não se esquece de nós. O Senhor se lembrou dela, que eu entendo, o Senhor atendeu o pedido de Ana, né? O Senhor atendeu o pedido de Ana e fala aqui no versículo 20: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Irmãos, uma coisa muito importante é que você tenha um coração grato. Tenha sempre um coração grato. Toda vez que o Senhor te der uma vitória, que o seu coração seja grato. Porque aí você alcança uma vitória, você é grato. Você alcança outra vitória, você é grato. E isso agrada o coração do Senhor. E Ana era grata ao Senhor. E uma coisa interessante, Ana fez um voto ao Senhor e cumpriu. Essa história de voto é um pouco complicada. Por quê? Se a pessoa fizer, tem que cumprir. E tem regras e regras, algumas regras que a pessoa pode ser até liberada, mas são poucas. Mas eu não vou hoje entrar nessa parte de voto. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se você fizer, você tem que cumprir. Então, se você não tem certeza, se é algo muito difícil, é melhor você até não fazer, porque com o Senhor não se brinca.
Essa história de voto hoje em dia está até bem... Eu acho que é uma coisa até bem no passado, né? Poucas pessoas hoje acho que fazem voto. Mas eu quero te explicar que não é uma coisa simples. É algo que, se você fizer, você tem que cumprir. Então, se você não sabe, viu como Ana fez, ela fez um voto de entregar o seu filho para ser criado longe dela, e ela cumpriu. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa simples. Então, nunca faça um voto que você não possa cumprir. E seja sempre grato, seja sempre muito grato ao Senhor pelas vitórias que Ele te dá. E nós vamos pegar um outro texto aqui que está no livro de Esther, e nós vamos ver uma história aqui, que o rei fez um decreto, e através desse decreto os judeus seriam exterminados. Os judeus seriam exterminados impiedosamente. E aí havia um homem chamado Mardoqueu, e ele procurou Esther. Esther era a rainha. E ele passou toda a situação para ela. E o que aconteceu? Esther precisava tomar uma atitude ali naquele momento. Ela precisava tomar uma atitude para que o povo tivesse vitória. E às vezes, quando nós queremos tanto uma vitória, a gente vai ter que se arriscar um pouco. E aí você tem que fazer algo, sair da sua zona de conforto, ir atrás da sua vitória, sempre com uma direção de Deus. Mas a vitória é algo que, se você quer ela, você tem que ter atitudes. É o que já foi falado várias vezes, tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós fazemos. A parte de Deus Ele sempre faz, e a nossa nos compete fazer. Esther 4, de 15 a 17, quando ela soube de tudo o que tinha acontecido, então, no versículo 15, diz assim: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. A gente vê aqui que ela fala que ela e as servas estariam em jejum. E fala também para que falasse com os judeus. Irmãos, muitas vezes, se nós queremos vitória, nós temos que entrar em jejum, em oração. E aí você fala assim: mas aqui na Bíblia está falando de jejum, né? E jejuai por mim, não comar nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Mas, irmãos, jejum automaticamente vem com oração. Porque se a pessoa faz jejum e ela não ora, fica sendo só tipo uma dieta, uma greve de fome. Então, eles estavam em jejum e oração pelo povo, para que o povo judeu não fosse dizimado. Então, fala aqui: então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Então, nós vemos aqui que havia um povo junto. E muitas vezes é necessário que tenha ajuda de pessoas e até da igreja inteira, se for necessário. Às vezes, a vitória que nós queremos é tão grande, é algo assim tão difícil, que muitas vezes você pensa assim: eu estou sozinho, vou precisar de ajuda de pessoas. Chame pessoas para te ajudar, pessoas para estarem orando com você. E dependendo da situação, de repente a igreja inteira vai orar pela sua situação. Mas existe um povo do Senhor. E esse povo precisa muitas vezes estar junto em jejum e oração. E Esther pediu ajuda.
E ela disse, e ela teria que fazer o que ela ia fazer, que ela ia procurar o rei. E ela falou que se perecer, pereci. Esther era rainha, mas ela tinha que ser chamada pelo rei. Ela tinha que, ela não era assim, uma esposa que chega, que entra para falar com seu marido a hora que quer. Se o rei não gostasse da presença dela, ela poderia morrer. Aquilo poderia ser como um insulto, como algo assim que ele não queria. E Esther sabia do risco que estava correndo. Mas acontece que o povo judeu estava em risco e ela precisava fazer algo. Uma coisa que eu quero te falar: se você quer vitória, ouça conselhos, bons conselhos. Veja a fonte. A fonte é muito importante de quem está te aconselhando. O Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus. Ele era alguém que aconselhava Esther. Ele era um homem visionário, ele conseguia entender lá na frente o que ia acontecer. Então Esther valorizava o que Mardoqueu falava. Muitas vezes, para você ter vitória, você vai precisar ouvir outras pessoas. Ouvir Deus, ouvir outras pessoas, receber conselhos. E tem um ditado popular que eu não gosto, que fala: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E eu acho isso tão fora de uma realidade. Isso não é bíblico, nunca foi. E conselho é uma coisa boa, principalmente quando a fonte é uma fonte boa. Se a fonte for boa, você vai receber conselhos bons. Se você recebe conselhos de uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que tem uma vida com o Senhor, você só vai ter conselhos bons. E Esther recebia conselhos de Mardoqueu. E ela confiava em Mardoqueu. E ela agiu, mesmo sabendo que poderia morrer. Mesmo sabendo que poderia acontecer, ela foi para ajudar o seu povo. E até para se ajudar mesmo, porque era o povo dela. E ela ali no palácio estaria em defesa até um certo ponto. Não era certeza que ela ficasse totalmente fora da morte também, porque era o povo dela. Esther 5, de 1 a 3 diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Quando ele falou até metade do reino se te dará, a forma que ele falou, né, Esther já viu que ela não morreria. E o que eu quero colocar, irmãos, que é interessante, que Esther, eu imagino que ela devia ser muito bonita, uma mulher linda, não é à toa que ela chegou a ser rainha. Só que Esther, ela não confiou na sua beleza. Ela não foi para lá confiando na sua beleza, achando que o rei iria olhar para ela, iria recebê-la bem e iria fazer o que ela queria. Esther confiou no Senhor. E ela e os irmãos jejuaram, oraram ao Senhor. A nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. E aí você fala assim: ela não confiou na beleza dela? Não confiou. E, irmãos, nós temos que ter cuidado para não confiarmos em nós mesmos. Quando eu falo em não confiarmos em nós mesmos, eu não estou dizendo que nós não tenhamos que fazer tudo com excelência. Nós devemos procurar fazer tudo bem feito. Se você é um profissional, faça o seu melhor. Se você é um estudante, faça o seu melhor. Procure fazer sempre o seu melhor. Só que eu te digo o seguinte:
Nunca ache que você é tão bom em alguma coisa que você não precise de Deus. Nunca ache. Eu estou trazendo aqui essa palavra para vocês, mas é o que eu sempre falo. Eu pergunto, eu clamo ao Espírito Santo, porque nenhum pregador pode se achar muito bom. Todo pregador ele pode entender o seguinte: eu vou levar a palavra que o Espírito Santo me deu. Todo pregador, todo músico, todo profissional sempre tem que direcionar a glória para Deus e sempre tem que ser dependente dele e crer no Senhor. Então, você pode ser ótimo em alguma coisa, mas você tem que saber que mesmo você sendo ótimo, que você depende do Senhor, que o Senhor precisa estar no controle da sua vida. E Esther viu que a vitória dela, que a vitória do povo não passava pelo título de rainha dela, não passava pela beleza que ela tinha, passava sim pelo Deus Todo-Poderoso e Majestoso. Isso é que faz a grande diferença. Isso é que faz as coisas acontecerem. Esther queria vitória. E aí ela traçou toda uma estratégia e a história é grande, continua aqui. E uma coisa interessante, existia um homem, Amã, que era maldade em pessoa, e esse homem, Amã, queria exterminar os judeus. E ele criou uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nessa forca. E o mais interessante, irmãos, é que depois, continuando a história, Amã foi enforcado na forca que ele mandou fazer para enforcar Mardoqueu. Essa história de Esther é uma história muito linda. Procure ler depois, olhe com detalhes. Aqui eu não tenho como ficar falando muito, porque eu tenho um tempo, senão a palavra fica muito longa. Mas é interessante saber que o mal que Mardoqueu, que Amã quis o mal de Mardoqueu e aconteceu com ele, ele foi enforcado. E o rei concedeu aos judeus o direito de se defenderem. E o povo judeu venceu. O povo judeu se armou. O povo judeu lutou pela vida. E o povo judeu venceu. Aí, de repente, você vê assim, que vitória do povo judeu. Que vitória. Mas não foi uma vitória comum. Foi uma vitória que teve a intervenção do Senhor. Porque se o rei não tivesse usado Mardoqueu, se o rei não tivesse usado Esther, se o rei não tivesse abençoado todas aquelas pessoas que se uniram em jejum e oração, se Deus não tivesse agido na vida daquele rei, o povo ia ser exterminado. Mas o povo do Senhor consegue ver o seu poder a cada dia, a sua autoridade. E o povo teve vitória. E é muito importante que você veja isso. A vitória é algo que vem. Mas muitas vezes você vai precisar lutar pela sua vitória. Você vai precisar crer no Senhor. Deixar Ele agir. Você fazer a sua parte e deixar Ele fazer a dele. Mas sempre coloque o Senhor à frente de tudo. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 15:57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor precisa fazer parte da nossa vitória. O Senhor precisa fazer parte da nossa vitória. E a vitória do cristão precisa estar ligada à oração. E de preferência a jejum também. Porque se o cristão quer uma vitória, ele tem que orar. Ele tem que buscar em Deus.
Ele tem que colocar para o Senhor o que ele necessita, o que ele almeja. E crer que Deus faz, crer que Deus age. Ele não pode simplesmente, eu quero alguma coisa e eu vou em frente, e eu vou atrás, e eu vou conseguir. Não, existe um Deus que está no controle, e um Deus que você tem que clamar e confiar que essa vitória precisa passar pelo crivo dele. E aí eu deixei algumas perguntas para responder aqui. O que é vitória? O que é vitória para você? Eu botei aqui, é quando conseguimos algo que queremos. Você quer algo, você quer ver algum objetivo, você quer adquirir alguma coisa, você quer ver algo acontecer, depende da sua vida, na vida de um familiar. Então você almeja algo, e quando você consegue aquilo, você entende que a vitória veio. Aí outra pergunta, é bom ser vitorioso? E eu digo sim, é muito bom ser vitorioso. E a nossa maior vitória é sermos salvos pelo Senhor. É sabermos que quando nós não estivermos mais nesta terra, nós estaremos com o Senhor, porque nós estamos aqui de passagem. Então é uma vitória muito grande saber que nós não estamos só, e nós não estaremos só, porque o Senhor é conosco. Vale tudo para se conseguir a vitória? Eu te digo que não. Não vale tudo. Mentiras e atitudes erradas não valem. Afasta Deus da vitória. Se você conseguir uma vitória, mas Deus não estiver nela, é complicado. E eu me lembro até de um caso que uma pessoa relatou que ela na justiça, se ela mentisse, ela economizaria um bom dinheiro. Mas ela preferiu falar a verdade, fazer um acordo e pagar financeiramente a quem devia. Porque, irmãos, que vitória pode haver na vida de um cristão se essa pessoa na justiça, ela ganhasse com uma mentira? Tá, ganhou, economizou dinheiro. Ela podia pensar, economizei um bom dinheiro. Mas e depois? Como ela vai dormir de noite? Quando ela estiver orando para o Senhor, o que é aquele dinheiro? O que aquele dinheiro representa? Ela vai chegar na frente do Senhor e falar, Senhor, o Senhor foi muito bom, eu economizei o dinheiro, eu vi a Tua glória, eu vi a Tua majestade. Aí ela vai lembrar que ela mentiu. Então, quando ela mentiu, ela tirou Deus da história. Deus não está em mentira. Então, a pessoa mentiu, foi beneficiada na justiça. E como é que fica isso? Mas a pessoa que me relatou preferiu o caminho certo. Não mentiu, falou a verdade, teve que pagar um valor justo, devido, parcelado, mas pôde continuar servindo a Deus, pôde dizer que realmente Deus deu a vitória. Porque o outro lado também tinha o seu direito de receber. Então houve uma vitória sim. E eu falo, vitória é conseguir tudo que queremos? É outra pergunta. Vitória é conseguir tudo que queremos? E eu te digo, não. Vitória não é conseguir tudo que queremos. E fala assim, quando não conseguimos é derrota? Também não. Aí de repente você fala assim, ué, Gilmar, se quando vitória é conseguir tudo o que queremos, eu digo não. E quando não conseguimos é derrota, eu também digo não. Então fica uma coisa meio confusa. Mas eu quero falar o seguinte, irmãos. Existe a soberania de Deus. Vocês notem que eu falo muito na soberania de Deus. Eu falo isso muitas vezes.
E a nossa vitória tem que passar pela soberania de Deus. Se você quiser vitória em alguma coisa, e essa determinada coisa não for o que Deus quer para a sua vida, não é algo que Deus quer, você não vai conseguir. E não é derrota, porque foi algo que Deus não quis para a sua vida. Então a sua vitória tem que estar debaixo da soberania do Senhor. A sua vitória tem que agradar ao Senhor. E aí, de repente, alguém pode falar, parece até papo de derrotado, né? Não conseguiu, e fala assim, não consegui porque não era da vontade de Deus e tudo. E eu te digo, não é papo de derrotado, não. Não é papo de derrotado. É papo de quem conhece a soberania de Deus. Porque se tem algo que não é para a sua vida, que Deus não quer para a sua vida, não queira vitória se Deus não estiver na história. Não queira uma vitória para a sua vida, onde Deus não quer te dar essa vitória, porque não vai ser coisa boa. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos e te suplicamos que essa palavra possa tocar em todos os irmãos. Toca, Senhor, em cada irmão que ouvir esta palavra. Espírito Santo, atua com o teu poder, com a tua autoridade. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes onde cada um precisa de uma vitória. Espírito Santo, atua. Atua. Que meus irmãos não fiquem olhando as circunstâncias, mas creiam na vitória. Creiam que há um Deus que cuida. Creiam que há um Deus que faz grandes coisas em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que nos dá vitórias. Exaltado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós entregamos nossas petições em tuas mãos. Senhor, assim como Ana confiou em ti, nós confiamos em ti também. Senhor, assim como Esther correu riscos até e confiou em ti, nós também confiamos em ti. E nós queremos dizer, Senhor, que oraremos, jejuaremos e confiaremos sempre em ti. E estamos em busca da nossa vitória. Quantos pedidos neste momento, Senhor, serão colocados para ti? E eu sei, Senhor, que o Senhor pode atender a todos os pedidos. Mas também sei, Senhor, que há a sua soberania. Por isso eu te clamo, Senhor, que todos os pedidos que for da sua vontade, que o Senhor possa atender. Se houver pedidos que não for da sua vontade, que o Senhor mostre para meus irmãos que não é da tua vontade. Mais uma vez eu digo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E mais uma vez eu digo que nós nos rendemos à tua soberania. Senhor, toma nossos pedidos em tuas mãos. Senhor, abre as janelas do céu, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama o que tu tens para nós. Que nada fique retido, Senhor. Que nada fique retido. Que nós não sejamos empecilhos para o Senhor nos abençoar. Mostra-nos a cada dia, Senhor, onde precisamos melhorar. Mostra-nos para que nós possamos estar no centro da tua vontade, Senhor. Mas nós te suplicamos, não retenha nada, Senhor. Não retenha nada. Nos abençoa, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua soberania, porque a nossa vitória é a tua vitória, Senhor. Porque nós só queremos a nossa vitória quando ela vem de ti. Muito obrigado, porque eu creio que os pedidos dos meus irmãos, os meus pedidos chegam a ti e ninguém, nem nada pode impedir o teu agir. Nós clamamos e aguardamos o teu agir, no tempo certo determinado pelo Senhor. Mas age, Senhor, e nos dá vitória, segundo a tua vontade. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vá atrás da sua vitória. Vá atrás da sua vitória. Ora, jejua, busca. Se precisar, pede ajuda, mas não desanima. Porque o Senhor está sempre pronto a nos abençoar de acordo com a vontade dEle. Deus abençoe a todos.